estamos aqui de volta para mais um bloco sobre as famílias generosas. Estávamos aqui conversando com a Andréia, trocando algumas ideias, figurinhas e, na verdade, apreciando toda essa generosidade que uma família com 11 filhos pode nos ensinar a ter, não é? E a gente estava aqui pensando, por que essa cultura do não ser generoso, não é? Eu tinha feito uma pergunta, assim, por que incomoda tanto? Quando você falou, não, eu estou certa e você que tem 11 filhos está errada, por que será que essa pessoa está precisando reforçar o que ela fez? Eu acho que, de repente, tem uma duvidinha, né, que está precisando reforçar, marcando que você está errada e ela está certa. Será que ela ficou com vontade de ter mais filhos e essa cultura? O que você acha? Então, a maioria das pessoas hoje em dia se arrependem de não ter tido mais. Quando a gente conversa, eu queria ter mais, mas esse mais que é um pouquinho errôneo, né? Que às vezes a pessoa poderia ter tido mais, mas por conta desse mais não quis. Mas vamos lá, né? Então, eu acho que um pouquinho as pessoas... a gente é humano, ser humano, a gente julga o tempo todo. E essas pessoas acabam julgando de uma forma mais indiscreta. Então, tem que se reforçar, porque eu tive só 2. Eu tive só 2 porque eu não podia ter mais. Eu fiz 2 cesáreas, não podia ter a terceira. E aí, são desculpas que Quantas tem cesáreas sempre. você tem? Tenho 10. 10 cesáreas. 10 cesáreas. E não estourou, não deu problema nenhum? Não problema nenhum. E ainda não tem barriguinha também não, que eu vi. Eu insisto, gente, nem cirurgia ela tem, como é que é? Agora, uma coisa que eu penso nessa pergunta que a Mel fez, né? É que, assim, existe uma mentalidade fabricada na sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de controle de natalidade, né? Então, num determinado momento histórico, e lá para a década de 60, isso ficou muito pulverizado, de que era, assim, não dava mais para ter tantos filhos. Tanto que se a gente para olhar os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, estou falando assim, da nossa geração, já fez uma grande ruptura, né? Super. E aí, a hora que a gente pensa... Eu ainda tenho bastante tio, né? Eu tenho um monte de primo, minha família é enorme, mas eu já percebo que a minha família ainda é um pouquinho já fora da curva, porque muitos pais de amigos meus, da nossa faixa etária, já não têm tantos irmãos como os meus pais têm. Sim. Então, essa ruptura, ela foi acontecendo aos poucos. E a gente foi domesticado mesmo, adestrado a pensar que não se pode ter muitos filhos. E as pessoas não questionam. E associar isso com falta de responsabilidade. Porque daí o que aconteceu? As pessoas que tinham muitos filhos eram pessoas pouco esclarecidas, começavam a receber os rótulos. Essa pessoa é pouco esclarecida, ela não tem acesso à educação, não tem... Esse você escuta direto, né? Eu escuto. Agora, em casa? Não. Então, eu ainda acho que esse preconceito das pessoas tem essa questão do julgamento, mas eu acho que ainda tem uma voz lá no fundo que, assim, ninguém podia ter. Como que ela teve? Entendeu? A gente aprendeu que não era para ter tido. Tinha que ter tido 2 no máximo e ela teve ainda pachorra. Então, mas aí que é legal, aí que a gente reforça mais ainda, por exemplo, essa questão do Instagram seu, né? Porque estão vindo as novas gerações. Qual que é o Instagram dela? Vamos repetir? Mãe dos 11. Ok. Porque as pessoas começam a falar, olha, tem vida junto com a família generosa, né? E não diminui a qualidade de vida dos filhos, que tem muito isso, né? Não, eu vou ter 1, 2 para poder dar tudo. Mas quando você tem pouquinho, você não consegue dar para eles a experiência da generosidade, da espera, de aguentar a frustração, né, da fila do banheiro. E todas as pesquisas hoje de educação mostram isso, né? As crianças que não sabem se frustrar, não sabem suportar a frustração, não sabem suportar o não, né? Porque é tudo muito fácil. Né? Até pelas famílias mais simples mesmo. É fácil você parcelar um tablet, é fácil parcelar um brinquedo, né? Tem-se muito mais fácil. Mas é isso mesmo que é importante, né? Aonde nós estamos colocando os nossos valores? Em que nós estamos colocando os nossos valores? Né?
Como que é isso na família? Isso é uma coisa que eu penso, assim. Isabela, você disse um ponto bem importante. As pessoas acham que ter muitos filhos é porque a gente é pouco esclarecido. E eu ouço muito isso. Inclusive, eu tenho uma história engraçada em que a gente estava dando lanche para as crianças e aí o pai foi comprar lanche, eu fiquei sentada, então chegava um, sentava... Numa lanchonete. Chegava outro filho sentava... E eu vi que o rapaz do lado estava incomodado, porque ele ficava olhando e contando. De repente, ele virou para mim e disse assim, são todos seus? Falei, sim. Por quê? Vocês moram no sítio? Nossa! Nossa! E eu disse, oi? Como assim? E ele ficou um pouco sem graça e morreu o assunto. Então, isso acontece assim. Acham que as pessoas pouco esclarecidas, então elas têm muitos filhos porque não vão conseguir ter a responsabilidade de criá-los, de educá-los. E isso não é verdade. Eu tive 11 porque eu e meu marido quisemos ter 11. E não é porque temos 11 que tem uma desculpa de dizer que eles não são, que nós não podemos educá-los. Então, eu acho que tem que entender um pouquinho. Até testemunhando, né? São crianças mega, ultra, hiper educadas. Nem tanto. Conosco são. É isso que vale, né? Falam, não, olha o teu filho fora de casa. Porque dentro de casa eles podem tocar o terror. Mas eles são super educados. Mais ou menos. Mas eles vão querendo colocar-nos nessas caixinhas mesmo, né? De como nós temos que pensar, né? Nos formatam. Então, eu queria perguntar um pouquinho para a Isa, que sou suspeita a falar, porque sou fã da Isa. Eu sempre era, antes de que você me conhecesse, eu já te conhecia. Por tudo que a Isa já expôs, né? Quem quer, ou se você pode dar um pouquinho assim, quem quer nos colocar nessas caixinhas, ou quem está interessado, mais ou menos assim, diminuir a população? Porque isso que você falou, eu estava pensando agora que você falou, meus avós, 10 irmãos de um lado, 11 de outro. Meus pais, 7 e 5. E eu, assim, na minha geração, as minhas amigas, todas tiveram filhos acima dos 30 anos. Será que nasceu da própria mulher e um movimento próprio, assim, na sociedade? Ou veio de fora? Você falou que era artificialmente provocado. Conta um pouquinho disso, que eu acho super interessante. É totalmente artificial. Isso não é, porque às vezes as pessoas pensam que é uma evolução dos tempos, né? Isso. As pessoas evoluíram, foram tendo menos filhos. Não, isso é totalmente artificial. A gente pode colocar a década de 50 como o primeiro marco aí, que tem a ver com o Conselho Populacional, que é ligado à Fundação Rockefeller. Né? O Rockefeller III, na verdade, que ele começou a ficar muito incomodado com o crescimento populacional, porque ele visitou alguns países que tinham uma população um pouco maior. E aí ele colocou isso como uma causa da vida dele mesmo. E a fundação para diminuir a população, o crescimento populacional. Desculpa, ele fez uma carta, foi para o pai, falando, pai, eu descobri que eu preciso me encarregar disso mesmo. Isso, mas a Fundação Rockefeller, nesse momento, não quis se envolver, porque ela fazia outros trabalhos que, a princípio, parecem trabalhos bons mesmo, assim, de controle de doenças infecciosas. Ela que ajudou a construir o hospital da USP, o HC. Então, nessa época, ela não quis se envolver com isso. E aí, ele fundou o Conselho Populacional. Peraí, porque é muito interessante. Então, a USP, o Rockefeller ajudou a construir a USP. Então, muito do pensamento de Rockefeller pode estar na USP, essas coisas? Hoje, dentro da USP, das universidades, existe esse pensamento porque a sociedade absorveu muito isso, né? Mas na época que o HC que recebeu ajuda para ser construído, parecia que era bom mesmo, assim, de verdade ainda não tinha essas questões de controle e de controle de comportamento, porque o que começou a acontecer? Depois a gente pode explicar em outros programas isso melhor, mas eles tiveram um plano mesmo. Primeiro o Conselho Populacional, que daí tinha o aporte da Fundação Rockefeller, depois entrou Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Packard, Fundação Scaife, até dinheiro do governo norte-americano uma época. Depois não mais, mas uma época o governo ajudou muito nessas ações de mudar a mentalidade, mudar o comportamento das pessoas. E num primeiro momento foi só com estudos, depois eles já partiram para os contraceptivos e para o DIU. Então, e para a laqueadura. Então, se a gente conversar com algumas mulheres que são mais velhas que a gente, elas não eram nem praticamente consultadas se era para fazer a laqueadura ou não. Era assim que se fazia. Eu tinha 2, 3 filhos, bom, já deu.
Se conversar, de repente, com as nossas tias e... Você teve, Andréia, alguma sugestão médica nesse sentido? Olha, chega, agora deu. Então, na hora que a mulher está mais vulnerável, foi na hora do parto. Então, minha médica não estava presente ainda, tinha um assistente que falou assim, e aí, vamos fazer a laqueadura? Eu falei assim, então, vamos esperar a médica chegar. E quando ela chegou, eu disse, você sabe meu posicionamento, então eu não preciso dizer mais nada. Eu acho assim, as pessoas querem tomar decisão por você. E isso é o mais sério. Quer dizer, você não tem capacidade, então... Para decidir, eu decido. Então, eu acho que é uma falta de respeito, isso de querer tomar uma decisão por você. E como incomoda, né? Eu fico muito impressionada de ver como incomoda quando você resolve tomar essa decisão, né? Como as pessoas te olham de uma forma com esse julgamento, mas é justamente por estarmos formatados para esse modo. Né? E quebrar com essa mentalidade não é tão simples. Porque você tem que ter uma convicção interior muito grande, porque não é fácil você ser vidraça nesse sentido, entendeu? Ainda mais numa sociedade que a gente está numa sociedade de pessoas imaturas, que se preocupam muito com o que o outro pensa, o que o outro vai falar. Então não é fácil, né? E as crianças trazem da escola, assim, questionamentos nesse sentido, os mais velhos? Eu costumo dizer assim, ó, quando você tem uma família numerosa, as crianças pequenas adoram, os adultos da família também, os jovens adultos, mas os adolescentes odeiam, né? Então... Bom, bem adolescente, né? Como tudo. Bem adolescente. Tem uma história legal, porque eu tenho a sexta filha e disse assim, a quinta filha, e disse assim, pai, eu odeio família numerosa. Ele pensou um pouquinho, olhou para ela com muito carinho e disse assim, que sorte a sua que eu gosto, porque senão você não estava viva hoje, né? Então, nunca mais ela questionou sobre isso. Então, ele quis dizer... E vocês devem, eu imagino, que tratar com eles em algum momento de conflito, assim, digamos, isso é uma decisão do casal, né? Não é uma decisão que compete aos filhos. Eles vão decidir no momento em que eles constituírem a família deles, né? Porque isso também... Ai, você quer um irmãozinho? Ai, acho que ela não quer mais um irmão. Você quer, filha? Você quer um irmãozinho ou um cachorrinho? Mas é super legal que você falou, que eu vejo assim... Quando, assim, casou a família inteira e para quando o filho? E aí ficam insistindo para você ter filho. Isso. Você já teve o segundo? Parou, acabou, né? Já não vai ter mais. Por isso que eu digo, querem decidir por você, né? Sim. Agora tem que ter, agora você tem que parar de ter. Mas isso que a Vivi dizia, quando a minha oitava filha, que é a Ana Cecília, já estava mais ou menos com uns 4, 5 anos. E eu não tinha outro por conta, até porque a médica pediu para a gente esperar um pouquinho, enfim. Ela disse assim, mãe, você é muito egoísta. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Eu falei, porque todos os meus irmãos tiveram um bebê e eu não tenho um bebê. Olha isso, aí, né? Ela rezava muito, porque ela queria ter um bebê para ela. Então, ela rezava muito. Até que um dia eu disse, filha, eu estou grávida. Ai, mãe, culpa minha. Fui eu que pedi tanto. Quem veio? Que linda. Vicente? O Vicente. Ai, que graça. Mas aí já vai mudando o paradigma, né? Muda-se o modelo, né? Você vê, ela quer um bebê, né? Porque os irmãos tiveram. Que legal. Né? Então, a gente... É essa ideia mesmo que eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais. E não pelo número de filhos, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente deixar isso muito gravado, né? Para o pessoal que está em casa. Não importa o número de filhos. Importa aquela confiança absoluta do casal em estar aberto para que o plano de Deus seja feito na vida daquele casal. Né? Porque é para isso, né? É para isso o matrimônio. Né? E às vezes a gente tem um plano e Deus tem outro, né? Exatamente. Às vezes não é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu fiquei grávida do 11º, a gente tinha decidido que não íamos ter mais, por conta até porque já eram 9 cesáreas, até por conta de saúde, enfim. Então, já era decidido e veio mais um.
Então, a gente tem que confiar um pouquinho em Deus. Exato. Eu acho que a confiança aí é a palavra-chave. Estamos terminando mais esse bloco. No próximo, nós vamos mostrar um vídeo de mais uma família encantadora e super generosa. Fica conosco, a gente volta rapidinho. Eu acho que o importante numa família generosa é você estar presente. Todos se dão carinho, todos buscam conselho e dão conselho, dão colo, dão a mão, dão o ombro. Mas o mais importante de tudo é você levar o Cristo para aquele outro da tua família. E eu penso também que a família deve ser vista como o nosso pequeno sacrário. No momento que você abre a porta da tua casa, você está abrindo a porta do sacrário. E ali você vai encontrar Cristo em cada uma daquelas pessoas. E assim fica até mais fácil da gente amar cada um daqueles da nossa família, porque a gente vai conseguir ver com mais facilidade Cristo em cada um deles.